Já teve um tempo não muito distante que os jornais e os rádios dominaram a comunicação. Com o advento da televisão, alguns teóricos da comunicação chegaram a afirmar que os meios impressos estariam fadados a desaparecerem. Não foi bem isso que aconteceu. O jornal foi à luta e hoje conquistou o seu espaço diante dos demais meios de comunicação e do avanço tecnológico. O programa Mídia Local hoje pretende conversar sobre esse assunto, a mídia impressa do Rio Grande do Norte, e convidou para estar aqui com a gente nesta noite o jornalista Walter Medeiros, da Ponte, o jornalista Roberto Guedes, que é diretor e editor do jornal Dois Pontos, e Francisco Duarte, editor do Jornal de Natal. Bom, Walter, qual o futuro hoje da mídia impressa diante dos meios tecnológicos? Bom, Júnior, eu acredito que o que tinha de haver de impacto em função do surgimento de rádio e da televisão principalmente, já teria havido. Eu acho que a tendência agora é pela estabilização numa situação em que se encontra, com as alterações mínimas, né, com aquela questão da rearrumação, né, os jornais procurando suas alternativas para sustentar os seus leitores, né, há inclusive a questão da especialização, né, em certo sentido, a criação de cadernos, a criação o investimento em certos assuntos, né? A compartimentalização de todo o público leitor, né? Que eu acredito que é o futuro da mídia impressa. Exatamente porque o jornal, como impresso, é uma coisa mais permanente, né? É uma coisa que, inclusive, cria condições de assimilação melhor do que o veículo televisão, né? E por aí ele garante a sua permanência no mercado. Roberto está aqui com a gente também discutindo, né? É um homem que hoje está ligado também à televisão, mas sempre foi muito ligado ao meio impresso. Roberto, qual a sua visão hoje, o meio impresso, como é que ele anda e qual o futuro que resta para ele? Até como mídia. Sempre terá lugar para ele, por um detalhe. Se o sujeito quiser assistir o programa Mídia Local, tem que estar postado diante da televisão na hora do programa. Mas ele pode comprar um jornal e levar para casa, tomar banho, trocar de roupa, tomar o cafezinho dele. Mais tarde ele lê o jornal quando ele quer. Tem pessoas que têm o hábito da leitura. Esse hábito é muito difícil que alguém consiga eliminá-lo na sociedade. Então sempre haverá espaço para a mídia impressa. Porque você está vendo na imprensa de Natal hoje um resgate, uma recuperação da força econômica da mídia impressa, que é um negócio sensacional. Talvez você não esteja em condições de ver em outras capitais, mas em Natal, o Diário de Natal está dando um exemplo. O Diário de Natal está fazendo um trabalho extraordinário como mídia, como veículo de propaganda. Está se transformando realmente num grande veículo para a publicidade de varejo. Isso é uma demonstração do vigor da mídia impressa. Certo. Duarte está aqui com a gente também, Jornal do Natal. Foi um jornal há com seus 5 anos, né, Duarte? É um veículo dos mais novos da cidade, né? E que tem uma linha bem definida, pelo menos é o que aparenta, uma linha mais popular, né? Como é que é isso, Duarte? Dentro da questão mídia e fazer um jornal mais popular e dentro do que hoje está acontecendo, que os jornais ditos, grandes jornais, também estão buscando atingir todos os mercados. O Jornal do Natal, ele é popular, não é popularesco, né? Ele atinge as pessoas, e segundo pesquisas que nós temos, por incrível que pareça, ele atinge o grosso da classe média. Pessoas que ganham de 5 a 10 salários mínimos, pessoas do segundo grau e do terceiro grau. Mas sobre o futuro, né, da mídia impressa, do jornal, eu acho que é se voltar mais para o leitor, né? Os jornais no começo eram feitos por pessoas sonhadoras, românticas, que queriam fazer jornais, né, para aparecer, para mostrar alguma coisa de si, né? E de repente foi evoluindo e eu acho que o futuro é esse. O jornal se voltar mais para o leitor vai cobrar mais como consumidor. Isso é que eu vejo para o futuro dos jornais, da mídia impressa de um modo geral. Hoje, então, o leitor, ele
é mais exigente com o jornal? No caso, é daí que vem a modificação do jornal, Ele por está exemplo? sendo um pouco exigente, Júnior, eu acho. Agora, eu acho que ele vai ser mais exigente, o leitor. Ele está percebendo que há jornais comprometidos com A, com B. Isso a nível nacional existe isso. Mas aqui na nossa terra, os jornais são comprometidos, não adianta negar isso. Vamos falar a verdade. Os jornais são comprometidos com grupos políticos, com grupos econômicos, jornalistas ligados a A, a B, a C. Então, isso o leitor vê, ele não é burro. O leitor é uma pessoa muito crítica, tá certo? Então, ele vai ver isso e vai cobrar mais isso. Talvez aí sejam criados mecanismos, né? Já existem delegacia de consumidor, está surgindo, as coisas estão surgindo, delegacia de consumidor, PROCON e etc, né? Quem sabe não vai ter uma associação de leitores de jornais impressos no futuro, não é verdade? Então isso vai possibilitar uma maior cobrança do jornalista, que ele saiba o português, que ele saiba a gramática, que ele saiba escrever, que ele saiba levar o fato de acordo com como o fato aconteceu, que ele não omita informação. Eu acho que esse é o futuro. O jornalista e os jornais, os veículos de comunicação impressos, vão ser obrigados, né, a ter um compromisso mais sério com o leitor do que hoje já tem. Isso não quer dizer que não existem jornais compromissados com os leitores. Eu acho que tem, né? Não há vamos dizer assim, uma prostituição jornalística, não há, né? Tem jornalistas super competentes, jornais super bem feitos, inclusive aqui no nosso estado, né? Levando informações precisas, corretas, mas eu acho que vai haver uma maior cobrança dos nossos leitores com relação ao profissional e com relação aos veículos de comunicação impressos. Eu gostaria de deixar uma pergunta no ar, assim, eu acho que até os três podem participar dessa pergunta. Eu vou começar com o Roberto Guedes aqui. Roberto, teve um tempo, você até falou na questão daí do jornal como mídia também, né? E você é conhecido por uma postura sempre jornalística da coisa, e já houve um tempo, né? Pelo menos eu ainda peguei um pouco desse tempo, que o departamento comercial era uma eterna briga com o departamento de redação. Você, como homem sempre de redação, como é que anda a administração hoje dessa briga, diante do fato que os jornais têm que ficar mais próximo possível de ser produto? É preciso haver um ponto de equilíbrio entre o interesse comercial imediato da empresa jornalista e o investimento na credibilidade do jornal a longo prazo. Então, o departamento comercial normalmente é imediatista. O redator, o jornalista, também é imediatista. Ele está trabalhando com um produto que se esgota, que tem uma durabilidade mínima. Um jornal, depois de 3 horas de circular, ele não serve mais nem para embrulhar carne, porque é tóxico, certo? Agora, o jornal como instituição que pertence ao povo, não, essa tem que ser vista com a longevidade de décadas, se não de séculos. Então, o departamento comercial do jornal pode muito bem, às vezes, lutar para fazer determinada manobra com o jornal, pensando que está dando, naquela hora, um grande lucro ao jornal, e pode estar começando a matar a galinha dos ovos de ouro. Depende da consciência do jornalista lutar para que o departamento comercial não faça isso. Mas eu aplaudo o departamento comercial que tenta fazer isto. Ruim é quando o departamento comercial consegue prostituir um jornal para vender. É importante que o jornal venda espaços e não a sua dignidade. O departamento comercial, às vezes, não tem noção disso. Agora, jornalista nenhum pode perder essa noção. Duarte falava há pouco tempo alguma coisa no sentido de que o jornalista, algum tempo atrás, era uma coisa um pouco romântica, né? Hoje eu pergunto, voltando para você, a postura do jornalista, ele é mais empresarial? O jornalista tem mais essa visão de empresa, de mercado? Ele sabe que o jornal dele tem que sobreviver para ele ter o emprego dele? No Rio Grande do Norte está vendo uma coisa perigosa em termos de jornalismo e empresa. Está vendo uma coisa que o jornalista, a serviço, teoricamente, a serviço de um jornal, vira paralelamente empresário. E aí ele está desviando faturamento do veículo, está faturando individualmente e está se prostituindo. Isto aí existe em Natal. É lamentável e é uma coisa que precisa ser observada com urgência. Não é à luz do código de ética da profissão, não, é à luz da consciência profissional. Isso aí precisa ser visto. Jornalista não precisa ser poeta, jornalista não é artista, jornalista é operário. Jornalismo é uma atividade que assegura êxito a quem pensar que vai ter êxito com 98% de esforço físico e 2% de vocação e talento. Agora, Júnior, a respeito dessa questão do romantismo, eu acredito que ainda existe espaço. E talvez o que tenha acontecido tenha sido exatamente a criação de condições para a convivência dos que preferem uma atividade nesse nível romântico
junto com os outros que preferem a técnica, né, as técnicas modernas, para a sua atuação. Agora, com relação a essa questão comercial, nós percebemos hoje também o seguinte: o jornal, a despeito do aparecimento de televisão e de certos equipamentos, né, o jornal evoluiu exatamente por isso. Você vê que hoje certos equipamentos facilitam e agilizam o processo, né? Tanto de edição como de impressão do jornal. Isso acabou, inclusive, com parte daqueles problemas que existiam com o departamento comercial também, certo? Porque você vê que, enquanto antigamente o jornal tinha um número de páginas determinado que era estático, não tinha como mudar, hoje você tem condições, por conta das máquinas que se usa, de aumentar um macarrão na edição do jornal, incluir mais 2 páginas e atender aos interesses comerciais sem prejudicar a parte editorial, né? E eu acho que isso aí também faz parte dessa nova situação que nós vivemos. Bom, Val, nós vamos chamar agora um intervalo comercial e já já nós voltamos para discutir novamente mídia impressa no Rio Grande do Norte. O Mídia Local está retornando discutindo imprensa no Rio Grande do Norte. Voltamos com o Walter Medeiros, que falava há pouco tempo sobre os meios de comunicação impresso, junto à tecnologia. Walter, eu volto a perguntar a você como um homem que hoje está dentro de uma segmentação, editor da Ponte, um jornal que circula apenas na Zona Norte. Como é que é sobreviver diante dos outros meios de comunicação com um jornal bem dirigido, ainda mais para a Zona Norte? Bom, Júnior, nós criamos e editamos o jornal A Ponte, que é um jornal dirigido à Zona Norte de Natal, em função das necessidades que nós percebemos naquela região, né? O que é que existe na Zona Norte? 1/4 da população de Natal, que tem uma vida com problemas específicos, com uma situação bem particular dela própria, né? E nós acreditamos que havia espaço para um jornal profissional. A Ponte já tem 1 ano e 1 mês e é feito com a melhor qualidade. Eu acho que, inclusive, eu sempre defendi que nós, jornalistas, aqui em Natal ou em qualquer lugar do mundo, nós devemos fazer as matérias do nosso trabalho com a melhor qualidade possível. Tanto faz eu estar escrevendo com uma matéria sobre o presidente da República, como estar escrevendo sobre um catador de lixo. Eu acho que a qualidade do nosso texto deve ser a mesma. Mas né? Em termos de mercado, tem mercado para a Ponte? Tem sim, até porque você sabe que, apesar de ser uma região específica, como eu falei, não deixa de estar integrada a Natal e ao Rio Grande do Norte. Então, o que é que acontece? Muitas pessoas têm interesse em anunciar para os moradores da Zona Norte, os próprios políticos, os administradores públicos e as empresas. Então, nós circulamos também nesse meio, né? E os varejistas da Zona Norte anunciam na Ponte. Nós temos anunciantes tipo Supermercado Jardinense, Multisol, da Ótica Boa Vista, várias madeireiras, padarias, farmácias, né? Muita gente que anuncia e que sustenta o jornal, mostra que ele é viável. Agora, o que existe, interferindo um pouco, o que existe contra esses jornais, assim como o De Volta e como o Jornal do Natal, que a gente pode considerar como jornal alternativo? É segmentado o Jornal do Natal? Seria dentro do jornal segmentado? Ele tem especificamente um público? Eu acredito que o caráter de diferença do Jornal do Natal é exatamente o dia que ele circula. Não, mas o que eu queria dizer é alternativo assim, com relação aos outros jornais tradicionais do Estado, né? De uma linha diferente, ele está voltado para a comunidade, especificamente para uma área, e o Jornal do Natal com uma linha que não tem ligações políticas, tenha se mostrado independente e é independente, né? Então, o que é que acontece com esses jornais? O Walter está aqui, pode até testemunhar sobre isso. Há uma discriminação, falando em mídia, das agências de publicidade com relação a esses jornais, né? Isso é verdade. Há uma discriminação das agências de publicidade com relação a esses jornais. O que eu acho uma pura besteira dessas agências, porque elas não conseguem dobrar esse jornal aos seus interesses, e o que é que acontece? Discriminam, simplesmente discriminam. Aí o que é que acontece? Perdem um público que esses jornais atingem. Ou seja, eles não A discriminação é de não inserirem publicidade? Não inserem publicidade dos seus clientes, porque os jornais não atendem aos seus pedidos. Certo? Não omitem determinadas informações, ou não dão determinadas informações, até mesmo em colunas sociais. Então, o que é que acontece?
elas discriminam, simplesmente discriminam. O Jornal do Natal, você pode ver, não tem publicidade de agência de propaganda. Só se o cliente exigir que saia naquele jornal, como já aconteceu, o cliente exige que saia naquele jornal porque ele gosta daquele jornal, porque ele quer atingir aquele público. O que eu acho uma coisa altamente antiprofissional por parte das agências de publicidade. Duarte, você está falando uma coisa e o problema é muito mais grave. Acontece o seguinte, com o advento da televisão aqui em Natal, houve um grande incremento do mercado publicitário, muito embora o bolo publicitário não tenha aumentado muito. Pelo contrário, você vê que muitas empresas fecharam, outras deixaram de anunciar. O que acontece é o seguinte, é que todo mundo se voltou para o grande filão da televisão, porque a televisão trabalha com alguns zeros em termos de faturamento, a mais do que um jornal. Então, uma agência de publicidade ganha milhões e milhões de cruzeiros quando faz uma inserção de meio minuto numa televisão. Às vezes calculado aí em dólar, né? Ela vai ganhar fração, sei lá, centesimal disso aí para botar um anúncio em jornal. Então, ela discrimina não o jornal A, B ou C, ela discrimina jornal de modo geral. No entanto, e aí eu vou voltar ao exemplo, que a gente tem que mostrar o que está dando certo. Eu não posso aqui falar sobre 2 pontos ainda, porque eu estou há pouco mais de 20 dias no 2 pontos. A gerência do setor comercial é nova, nós estamos tomando pé da situação, nós não podemos ainda citar 2 pontos como referencial nesses termos. Mas o Diário de Natal está crescendo publicitariamente, por quê? Porque quando Vicente Cerejo assumiu a direção comercial da empresa, resolveu inovar. No lugar de ser o tradicional gerente comercial de jornal, que ficava como o tradicional gerente de banco, por trás de um birô elevado, olhando todo mundo de cima para baixo, sem se interessar pelo varejo, ele foi lá agressivamente, convenceu os camaradas que no lugar de anunciar apenas em televisão, deveria anunciar no jornal dele. A Tribuna do Norte está indo atrás desse mesmo tipo de conduta. Não sei se vai ter sucesso, porque o Diário de Natal reciclou seu pessoal. A Tribuna está tentando fazer a mesma coisa com o pessoal que está, digamos assim, para não dizer viciado, mas está habituado com padrões antigos de comportamento com pouca agressividade. Agora, essa atitude faz com que hoje o Diário de Natal tenha realmente um crescimento de faturamento e de espaço ocupado imenso. E se você for trabalhar em termos de custo por mil, você vai ver que ele está respondendo muito bem. Eu concordo. O Diário de Natal sempre faturou muito bem, desde a época do Dr. Luiz Maria Alves. Eu trabalhei lá e vi que sempre saía anúncios, inclusive de agências de publicidade. O que acontece, mas não saía de varejo. O que acontece, porém, é que o Diário de Natal, o que ele faz, o Jornal de Natal não faz. O que é que ele faz? Por exemplo, matérias publicitárias que a gente vê que é de instituição, Prefeitura, Governo do Estado, não sai com o cerco. Não sai com característica de matéria paga. Tá certo? Não sai. Eu acho que isso não é correto. Mas e com relação ao próprio anúncio? A presença de anúncios no Diário de Natal é uma presença maior. Anúncios mesmo caracterizados, já que você está dizendo que existem não caracterizados, né? O anúncio é maior no Diário de Natal também. Na verdade? Eu também acho. O jornal o Diário de Natal ele segmentou muito, atingindo o público infanto-juvenil, estudantil, a classe dos professores. Ele segmentou o seu público. Eu acho que ele está correto, está na linha certa. Agora, determinadas coisas que ele faz é impossível de fazer no Jornal Natal porque cai a credibilidade do jornal. Tá certo? E talvez, por conta dessas coisas assim, não há publicidade vinda das agências de publicidade para o Jornal do Natal. Porque eu acho errado isso. No nosso caso, nós estamos percebendo que, em termos comerciais, onde está o comportamento correto ou o comportamento que dá resultados. E para isso nós estamos fazendo um esforço e procurando os anunciantes em potencial para mostrar, por exemplo, que a Ponte, que é um jornal que circula basicamente na Zona Norte, atinge um público grande, né, uma região grande da cidade, cujos moradores diariamente circulam pelo resto da cidade toda. Então, tem lógica um anunciante da Avenida Rio Branco, por exemplo, anunciar no jornal A Ponte para o povo da Zona Norte. Por quê? Porque o povo da Zona Norte circula pela Avenida Rio Branco, né, como circula pelo resto da cidade toda. Então, nós estamos fazendo um trabalho para mostrar essa situação e já está começando a dar retorno. Agora, Roberto Guedes, e Júnior, eu acho o seguinte, tem uma coisa acontecendo, eu não sei se vocês, como homem de mídia, como homem de comunicação, estão notando, mas é muito comum a gente andar pela cidade e ver muitas antenas parabólicas, tá certo? Então, quer dizer, isso é a pessoa com canais exclusivos, vem direto de São Paulo, do Rio, de Brasília, até do exterior eles pegam essas imagens. O que é que acontece? Um anunciante daqui vai anunciar, se de repente essas agências, essas antenas têm em todas as casas, estão mais acessíveis a essas pessoas que recebem
diretamente da fonte os seus programas, como é que fica? Eu acho que... Isso aí seria para anúncio de televisão. Para anúncio de televisão. Esses Então, anunciantes podem procurar o jornal. Exatamente, reforça o caixa Você tá entendendo? impresso. É uma coisa que eu estou vendo, pode até ser que meu raciocínio esteja um pouco torto, mas eu estou vendo a realidade e as antenas começando a proliferar, inclusive em bairros que pessoas não têm, a gente vê que não tem nem capacidade de comprar aquelas antenas, né? Compra endividado. O Jornal do Natal, por exemplo, tem sistematicamente anúncio de antenas parabólicas e está dando resultado para o vendedor das antenas parabólicas. E outro dia eu estava conversando com ele e ele falando sobre isso. Esses anúncios da televisão, especialmente os locais, vai anunciar se de repente os veículos de comunicação daqui não está chegando na casa do telespectador, vai procurar quem? Quem chega na casa do leitor, no caso, que seria a mídia do jornal. E ele vai procurar a mídia do jornal. Eu vejo isso para o futuro, não é uma coisa imediata, né? Roberto, Jornal A Ponte, segmentação. Jornal do Natal, de certa forma, segundo Duarte defendeu, também uma segmentação até pelo dia. Existe 2 pontos, que é um semanário de sábado, né? Que, para viver talvez junto, aí você tem diário e tribuna circulando no sábado. Como sobreviver? Essa é a interrogação que nós nos fazemos agora. Esta não é a primeira vez que eu trabalho no 2 pontos. Eu já fui repórter do 2 pontos, fui editor do 2 pontos e agora voltei como diretor. Entre os 3 períodos, houve 2 períodos em que o jornal adotou linhas, adotou comportamentos que eu não acompanharia. O 2 pontos que eu estou chegando agora é um jornal que está há 15 dias mostrando sinais de recuperação, de reaquecimento. O setor comercial tem me fornecido com segurança informações a respeito da vendagem em bancas e do aumento das assinaturas. A vendagem em banca tem subido uma média de, eu diria que de 30% a 35% semana a semana. Qual a tiragem hoje, Roberto? Olha, a última informação que eu tive foi há 2 dias, no setor comercial, nós estávamos com 5.500 jornais, certo? Para circulação, certo? Então, Jornal do Natal por aí ou um pouco mais? Um pouco mais, 7.500 jornais. A Ponte, Walter. A Ponte é mensal, né? Mensal. 5.000 jornais por 5.000 jornais. Você tem aí aqueles exemplares que você manda para as agências de propaganda, os anunciantes. Você tem o serviço de relações públicas que você manda para determinados leitores, para determinados clientes em potencial. E 5.000 para você botar em bancas em assinatura. E está crescendo muito, o pessoal que está fazendo as assinaturas está achando uma beleza, porque a 2 pontos tem uma vantagem sobre todos os outros jornais. É porque há uma marca interessante, nunca houve um grande investimento em termos empresariais, em termos do marketing do 2 pontos, mas ele ficou um nome bem aceito na sociedade. Agora, hoje nós precisamos realmente redefinir qual é o perfil do leitor do 2 pontos para aí redefinir mais completamente o jornal. Há uma pesquisa que a gente não está fazendo através de agência, é uma pesquisa que está sendo definida, delineada, para a gente chegar a essa definição. Por enquanto, a gente tem que tentar fazer o melhor jornal da cidade, muito embora com as dificuldades que enfrentamos. Eu queria até parabenizar o Roberto, que assumiu o Jornal 2 Pontos, eu acho que o jornal está até melhor, e até pela tiragem do jornal, né? 5.000 jornais, está chegando perto do Diário Natal, porque segundo a revista Imprensa, a última revista Imprensa de circulação nacional, o Diário Natal tira diariamente, de terça a sábado, o Diário Natal, de terça a sábado, diariamente, 6.000 jornais. 6.000. Então você está chegando pertinho do jornal Diário de Natal, segundo a revista Imprensa. Duarte, tem uma pergunta aqui para você. Neste caso, então, o Diário Natal está rodando menos do que o Jornal do Natal? Menos, com uma desvantagem. O Jornal Natal tem uma desvantagem, só sai na segunda-feira. Ele sai todos os dias, com exceção da segunda, né? E do sábado, e do domingo, que domingo é o Poti. A tiragem sobe para 11.000 jornais, também segundo a revista Imprensa. Agora, eu acho estranho, no caso do Diário Natal, Roberto, porque apesar de ele estar fazendo toda essa segmentação de público, segundo a revista Imprensa, que eu acompanho sempre, a tiragem vem caindo. A tiragem do jornal Diário Natal vem caindo. Isso com base na revista Imprensa, que é o IVC. O jornal Diário Natal e o Poti tem o IVC. E, segundo a revista Imprensa, vem caindo. Apesar desses investimentos que o jornal Diário Natal e o Poti está fazendo. Bom, eu tenho que lutar para fazer com que 2 pontos cresça e cresça muito. Agora, para isso não é necessário que eu lute para que a tiragem dos outros diminua, não. Eu quero que todos os jornais cresçam. E as informações que eu tenho a respeito do Diário de Natal é de crescimento da tiragem.
Essa é uma informação. Eles não me dão o número, que é um segredo empresarial, mas eu tenho que acreditar na honestidade da minha fonte dentro do jornal e a informação que continua a crescer. Bom, estamos chegando aqui ao fim dessa conversa, mas antes vai ter uma passada por todo mundo. Eu vou começar com o Duarte, né, Duarte? Porque eu queria que você me respondesse uma pergunta dentro da sua colocação final também. Já vale... né? O Jornal do Natal está mudando o seu perfil? Com aquele caderno de cultura que é muito classe média. Está mudando o perfil? Não está mais povão? Está querendo pegar a classe média? Não, numa pesquisa que nós fizemos em 90, como eu já disse, estamos fazendo outra agora, inclusive para oferir a credibilidade dos jornais, não só o Jornal do Natal. Então fazer o seguinte, eu não vou fazer a pesquisa do 2 pontos, eu vou esperar que saia. Você me presta, eu leio, e aí eu não gasto esse dinheiro, tá bom? Pode. Não, mas eu acho até bom que você fizesse essa pesquisa para ver se bate com a da gente, né? Tá certo, faça a sua primeiro, me mostre, depois eu faço a nossa para eu aprender a fazer pesquisa. Houve uma conversa paralela, eu esqueci a pergunta, como é? A pergunta é se o Jornal do Natal está mudando seu perfil, com um caderno de cultura. O cartel eu acho muito classe média, quando ele optou para ser um jornal popular. Exatamente. Na pesquisa que nós fizemos em 90, nós atingimos exatamente essas pessoas da classe média. Por incrível que pareça, a classe média gosta de saber essas informações que nós damos, né? Essas informações sobre o escândalo na CIDA, o secretário Ronaldo Soares pagando passagens para uma funcionária que está de férias, etc., né? Eles gostam disso. Essas pessoas gostam disso, da classe média, gosta disso. Então nós atingimos a classe média. Popular aí não quer dizer o povão, vamos dizer assim, como é a TV Ponta Negra, a rádio 95, né? Então, com isso aí a gente só veio reforçar. Agora o caderno B é uma coisa que eu vinha sonhando desde que eu assumi o Jornal de Natal. Marise Castro, que hoje assumiu, é testemunha disso, que eu já fiz inúmeros convites a ela. E ela agora aceitou, está implementando a linha, e também desse caderno de cultura vai ser dado também ênfase ao jornalismo cultural popular. Roberto, suas colocações finais e respondendo a pergunta, quando é que o público tem um novo 2 pontos? Um novo que eu digo, um novo projeto. O novo projeto dos 2 pontos é um processo. Ele não se apresenta numa próxima edição. Ele vai se apresentar ao longo de centenas ou milhares de próximas edições. A cada semana, se você olhar bem, o jornal tem incorporado alguns itens. Eu vou dizer aqui só na primeira página. O visual desta primeira página de 2 pontos está muito diferente da que você tinha um mês atrás. Um jornal cheio de matéria. A última página de 2 pontos você tem agora uma inovação, um jornal voltado para o vestibulando. Os jornais diários de Natal não estão mostrando isso, 2 pontos está tentando mostrar. O jornal está tentando mostrar uma crítica honesta de cinema, uma crítica de música honesta, uma crítica literária honesta. Está tentando fazer com que o leitor sinta que é um jornal feito para ele e não para, por intermédio dele, leitor, satisfazer os interesses de terceiros. Você, Valdo, a ponte. Qual o próximo passo da ponte? Bom, a ponte tem a satisfação de dizer que não tem mudança prevista, e considerando que tem que estar ganhando. Bem, obrigado. Vai muito bem, obrigado. Inclusive, apesar de ser o jornal mais novo, com 1 ano e 1 mês de circulação, nós já tivemos uma pesquisa feita com um universo de 300 mil pessoas, que incluía Zona Norte e 5 cidades vizinhas, Extremóis, Macaíba, Ceará-Mirim, São Gonçalo. E Ceará-Mirim? Exato. Então, 5 municípios vizinhos e a Zona Norte. Nesse universo de 300 mil pessoas, a ponte apareceu como jornal de preferência de 2,2% dos leitores, das pessoas consultadas. Isso para a gente foi uma grande satisfação. Nós acreditamos que essa pesquisa sendo feita exclusivamente na Zona Norte, nossa situação melhoraria, né? E pela análise que foi feita pelos entendidos em pesquisa, nós estamos numa situação que reflete exatamente a nossa tiragem. Os nossos 5 mil exemplares que nós colocamos mensalmente para os leitores, distribuídos gratuitamente. Bom, gente, mídia local chegando ao fim, mais um programa. Agradecendo a vocês que estiveram com a gente, esperando contar com vocês no próximo sábado. Boa noite.